Estamos aqui de cócoras mais uma vez. E hoje eu, Fabiana Garcia, obstetra, e minha companheira, que eu não posso esquecer de apresentar porque ela reclama, Bianca Rocha. Eu tô aqui, me arrumei, me maquiei, fiz um gargarejo pra sair a voz bonita e ela esquece de me apresentar. Então aqui está ela. E hoje nós trouxemos convidados muito especiais. E muito pedidos, viu? A gente recebeu vocês muitos foram pedidos. Solicitados. Requisitados no recinto. No recinto. Minha esposa mandava mensagem toda semana falando tem que ir, deve ser isso. Não. Vai lá falar a verdade. Então hoje nós trouxemos os pais das crianças. Então a gente está aqui com o Douglas e com o Alexandre. Muito obrigado, né, por vocês terem vindo assim numa quinta-noite. E a gente também tem aqui vai ter um chorinho de criança aqui no fundo. Sim. Né? E Antônio tá aqui. Que tá aqui De tentando quem que é o participar. Antônio? De quem que é o Antônio? De quem é o Antônio? Você tem que Meu falar, filho. meu! Antônio é meu. Donados. Já esqueceu. De quem que é? E você tem um filho e a gente vai conversar sobre isso. E eu posso provar que você tem um filho. Tá aqui do lado. Então a gente quer conversar um pouquinho com vocês sobre paternidade, né? A gente recebeu alguns pedidos, né? Vocês não vão convidar nenhum pai para falar aí, só vem mãe. Só vem mulher. Só vem mulher. Ou casal, né? Mas falar isoladamente da sua perspectiva de paternidade, do parto, do pós-parto, desde a gestação, né? Uhum. Tudo que, como que é isso, porque a gente tem assim essa proximidade muito com as mulheres, então a gente sabe, né, como que é isso para as mulheres, claro que cada uma de um jeito individual, mas e como que é isso para os homens? Como que é esse processo desde o gestar? O que é isso na sua vida, assim? Porque às vezes você tá lá falando, aí fala um pouco da mulher, mas como que é para vocês, assim, né? Quem quer começar, fica à vontade. Eu posso, Não precisa brigar. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Poder expor aqui um pouco da minha experiência, né? De como é que tem sido a minha experiência. E, bom, minha esposa se chama Ana, né? Meu filho é Thales. Oi, Ana! Oi, Thales! Um beijo! Saudades. Estão dormindo agora, acho. Espero que ela não, mas ele provavelmente deve estar dormindo. Mas... Então... Quanto tempo tá o Thales? 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses. Nossa, já faz tudo isso. Já faz. Já tá destruindo a casa, já. Ótimo! Escalando parede, riscando parede. Tá riscando, mas a gente tem aquela área reservada pra ele que deixou pra riscar. Uhum. Tem sido respeitada a maior parte do tempo, mas enfim. Olha, que sucesso! Sucesso. Aprendendo, Douglas. Não, ainda não. Ainda não. Mas brincadeiras à parte, assim, como é que foi a nossa vivência, né? Desculpa, bati no microfone aqui. A nossa vivência. A gente teve uma gestação perdida, né? A gente teve um aborto a primeira vez. 1 ano depois a gente procurou a doutora Fabi, né? Na verdade, ela já tinha assistido a gente há um tempo atrás, na primeira aborto. E no primeiro e único aborto, né? Deixa bem claro. E aí, durante a gestação, foi uma coisa meio surreal, assim, porque cada dia, mediante esse evento que já tinha acontecido antes, cada passo a gente lidou com uma situação. Eu e a Aninha sempre lidava com a situação, com as frustrações um dos outros, né? Meu e dela. E a Aninha desenvolveu diabetes gestacional e isso abalou um pouquinho ela no começo, mas aí a doutora Fabi ajudava ali no controle, né? Bem rígido da dieta. Mas Ela é bem rígida mesmo. Ai, meu Deus do céu, agora... Mas é um controle importante, que a gente percebeu a importância no final. Então, não sei se a doutora Fabi lembra, ela tinha um caderninho que ela anotava exatamente o que ela comeu. Lembro. O quanto que... A glicemia, a glicemia, né? que depois teve que começar... Não, depois não, a gente começou a medir antes, né? Que a gente não teve que fazer a curva glicêmica. Mas... enfim, aí... Como é que foi pra mim como pai participar desse processo? A Aninha, ela tinha um pouquinho de... não conseguia se expor em algumas coisas. Então, muita coisa a gente conversava atrás, a gente pesquisava informação.
E na hora da consulta, meio que dá uma travada. Aí, como a gente tinha conversado sobre isso, eu sempre puxava um pouco a conversa. Então, mas e aquilo? Ah, então, e aquilo? Ah, então, mas e aquilo? E aí, isso ajudou um pouco ela a tirar um pouco dos traumas dela também. E também um pouco dos meus, né? Porque como pai, o futuro pai, na época, o pai de um feto, a gente também eu comecei a me preocupar com relação assim, como é que vai ser daqui a 6 meses? Como é que vai ser daqui a 1 ano? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que esperar? A gente sabe que tem que dar o passo, naquela época eu já sabia que tinha que dar um passo de cada vez, né? Então, primeiro vencer a gestação, né? A diabetes gestacional, se preocupar com o controle da glicemia. Mas aí quando chegou, eu falei, tá, e eu como pai, o que eu faço, né? Assim, ela tá ali se Porque esgoelando. você tava focado no cuidado com ela. No cuidado né? com ela, assim. E é muito louco, porque conforme foi se desenvolvendo, a gente vê a criança, o Thales, ali na barriga, a gente fala, pô, que inveja. Cara, pra homem, assim, é muito bizarro, porque a gente não sente. Né? A gente não tem nada dentro da gente. Não tem alteração hormonal, não tem alteração física. Se bem que ainda existe algumas controvérsias com relação à alteração Hormonal. hormonal. Mas assim, eu acho que você tem por estar ali, vivendo aquele momento. Mas comparado à mulher, não passa nem perto. Então, acho que isso é muito doido. Tipo, você tá vivenciando aquilo por alguém, não no seu corpo. A gente conversava muito essa questão. Eu falei, eu não sei o que você tá passando porque isso é no seu corpo, é na sua cabeça, é no seu organismo. Tipo, vamos conversar, mas é muito doido essa questão. E você acha, Alexandre, essa perda que vocês tiveram antes influenciou nessa gestação? Vocês tinham medo? Ou como ficou? Sim. A gente, do ponto de vista lógico, a gente sabe que existe um nível de percentual de abortos que, inclusive, não são nem conhecidos, né? Mas afeta, porque assim, a Aninha já tinha uma idade um pouco avançada, né? Pra idade acima de 35 anos. Então já tinha esse estigma na cabeça, que era difícil. Estigma, né? Estigma, exatamente, porque foi tudo perfeitamente dentro do normal ali. Tinha diabetes, mas também diabetes em qualquer idade pode ter. Sim. Então, a gente ficou influenciado porque cada passo... A gente pegou aquela marca dos 3 meses. Sabe? Era uma conquista, né? Cada semana que você vai vencendo da gestação, você fala, opa... Também, mas acho que a principal pra gente foi a marca dos 3 meses. Que é pra muita gente, depois daquele ultrassom morfológico do primeiro trimestre. A faixa de segurança, né? É a faixa de segurança. Porque na primeira, a gente se empolgou, contou pra todo mundo, e aí aconteceu o aborto. Aí isso foi um baque pra gente, porque a gente sentiu o baque nosso e o baque dos nossos familiares mais próximos, né? Pai, mãe. E aí a gente falou assim, pô, tá, vamos esperar a marca dos 3 meses, tá bom. Aí depois de 3 meses, ficou tudo lindo. Tipo, falou, agora vamos... Agora vai. Agora tem que ir, não tem jeito. Lógico, a quantidade de coisa que se a gente for procurar na internet, a quantidade de coisa que tem mais coisas falando sobre problemas do que benesses, né? Problemas graves, né? Não é algo leve, né? E assim, se a gente for pra gente, né, assim, tá tendo uma paternidade, a primeira maternidade, a gente fica preocupado. Então, mas se a gente tivesse agora um segundo, a gente falava, cara, o segundo, geralmente é assim, né? O segundo... Já passei por primeiro uma. você não passou por nada daquilo, então tudo é novo, né? Então acho que dá um pouco esse aumento de ansiedade e tudo mais, né? O segundo, acho que você já entende um pouco mais do que tá acontecendo com o organismo, com tudo. Eu queria saber de vocês qual que era a ideia, assim, de paternidade antes. Então, assim, qual que era a ideia? Puta, você pai, o que me cabe? Qual era a preocupação, assim, de o que eu preciso fazer? O que tinha de ideia antes e o que hoje é a realidade? Quando, assim, você falou, puta, você pai, e agora? A minha função o que eu tenho que fazer? Eu acho que é muito... manter vivo. Eu vi uma vez um pai falando, cara, depois que nasce, a sua maior função é manter aquele ser vivo. Até a gente tava conversando um pouco antes, a criança quando dorme de bruço no começo, você fica, tá vivo. Você chega perto, você tenta escutar, sentir a respiração. E eu acho que é um pouco dessa questão. Tudo é muito novo, tudo é muito louco. É engraçado essa pergunta, porque
Um amigo nosso também me perguntou isso. Ele teve uma filha logo depois, né? Ele falou, quando é que você percebeu que você era pai? Aí eu falei, a cada momento, tipo, cada etapa que passa, a gente percebe que eu sou um pai diferente do que eu era ontem. Então, porque justamente isso, eu preciso me preocupar com hoje. Então, estar vivo, eu preciso me preocupar. Ele tá bem agora? Amanhã vai mudar as condições, ele tá bem agora? Então, amanhã vai mudar ele tá bem agora? E a cada etapa é uma etapa diferente. Pelo menos a minha percepção assim, de paternidade é assim, eu preciso estar... Não é preciso estar pronto. Vai ter um passo atrás do próxima etapa. Não, é tentar desvendar a próxima etapa, eu acho. Um pouco... pronto, eu acho que é difícil a gente estar, acho que, para tudo. Eu estou apto, Ada. Apto. Eu estou apto para atender. Eu não vou estar 100% apto. Para cumprir aquela função, né? Mas aquela ação. Eu estou atendendo o que o Thales está querendo, está precisando? Não tô, tá, então o que eu preciso fazer? Eu acho que não é nem só o Thales, eu tô atendendo o que a mãe também, o que a mãe, perfeito. Suporte, porque a gente brincou da ajuda, eu particularmente não gosto da palavra o pai ajuda, o pai tem que ser participativo, e eu converso com alguns amigos... Ah, bom, senão nem ia vir aqui. E eu converso com alguns amigos dessa questão, da gente ser participativo e ser apto para poder estar ali fazendo a atividade, fazendo a ação, e eu acho que é muito difícil a gente... como pai, se colocar à frente da ação da mãe, mais ou menos, que nem eu converso muito com a Michelle fala, eu passo o dia inteiro pensando no que eu tenho que fazer pro Antônio. O que eu vou fazer? Pô, eu vou... planejamento, né? Isso. E eu não sei como é que vocês... Eu, como pai, não é que eu não penso, mas às vezes a correria do dia a dia, você deixa um pouco essa situação de lado, e quando você vê... passou, enquanto a mãe já está vivenciando aquilo de uma maneira muito intensa, muito forte, e eu, pelo menos, eu tento me policiar nisso, de o que eu tenho que fazer, para a próxima, porque tem uma próxima etapa, né? Qual que é a próxima ação. Sim. E é algo bem diferente da vivência da mãe, pelo menos a gente conversa muito essa situação, de você estar apto e o que nem eu chego em casa, às vezes ela fala, Antônio fez isso. Eu falei, pô, legal. Eu não vivenciei aquilo em alguns momentos. Outros que eu tô com ele, ela fala, eu chamo ela, fala, vem ver o que ele tá fazendo. E é legal essa vivência de ele ficando agora, começando a ficar em pé, querendo mais atenção, curioso. Então, você tentar entender qual que é o próximo passo que ele vai dar, é bem interessante, assim. E devido, acho que a rotina do dia a dia, às vezes você fica... Eu me cobro essa atenção de o que eu vou fazer agora. Chegando em casa, a gente colocou rotinas de função para cada um, para que eu possa ter vivência com o filho, que eu fico mais tempo do dia fora trabalhando e ela um pouco menos. A minha função é chegar em casa e dar banho. Então, às vezes eu consigo dar janta, dar banho. E quando eu tô com ele, é estar com ele. A gente conversa muito dessa questão, estar com o filho. Não usar a tarefa para ser o vínculo. Para ser o vínculo, porque não é estar com ele com o celular na mão, ou tá dando comida eu com o celular na mão. Entendi. Hoje ele tá com 8 meses, mas tá um pouco dessa... Daqui a pouco quem tá com o celular na mão é ele, tá? Ele pega na mesa já fica. Aí não tem mais conversa, aproveita. Mas essa questão de estar apto, estar preparado, eu acho que pra gente, a gente discute muito, a gente conversa muito sobre essa questão. E a Michelle me cobra também muito, e eu gosto, de uma certa forma, dessa cobrança, porque a rotina, às vezes, tira você um pouco desse ambiente. Eu chego estressado, você chega cansado, e infelizmente, eu falo como pai, eu me coloco nessa responsabilidade de, às vezes, eu deixo passar uma situação ou outra de que eu devia ter ido no mercado, e eu não preciso perguntar para ela o que precisa do mercado. Eu abro a geladeira e olho. Então, eu acho que é um pouco dessa questão de estar apto. Eu acho, sim, na minha opinião. Não só para o filho, mas para casa, né? Então, é a questão de não é ajuda, é sua função, é o mínimo. É sua função, né? Porque o que eu vejo, assim, eu não sei... É claro que cada família tem uma experiência, cada casal tem uma experiência, até porque os casais têm dinâmicas diferentes, né? Mas o que a gente vê mais de queixa, e até a gente conversando aqui, teve uma psicóloga que trabalha com pós-parto, conversando com a gente perguntou qual é a queixa mais comum das mulheres, né? Quando elas vão conversar no pós-parto, e ela falou que a queixa mais comum é que a mulher se sente só, é a solidão.
né? Que ela não tem esse lugar de partilha, que ela se sente só. Que o puerpério tem uma coisa que o puerpério, eu acho que ele é um lugar de solidão mesmo, assim, ele tem, né? Tem esse mundo ali da mulher com o bebê, mas ele, hoje em dia, né, é um pouco diferente, mas as pessoas, elas ajudam, né? Ajudam, né? O companheiro, o parceiro. E acho que a vida do homem continua, né? Parece que a vida continua e a da mulher para. Até pela licença paternidade, que é ridícula, que são 5 dias, ridículo. Né? Eu fui ainda um pouco, na minha experiência, fui um pouco, entre muitas aspas, agraciado pela pandemia, né? Uhum. Porque a gente ficou mais tempo em casa. Eu voltei a trabalhar presencialmente, eu e ela, na verdade, né? Em dezembro de 2021, ano passado. Então a gente ficou aí com 1 ano e 3 meses com o Thales em casa. Cara, Como foi? Como foi? Como foi? Vamos falar a verdade. Acho que tudo na vida é meio um misto, né? Um caos de alegria, tristeza, frustração e foi mais ou menos isso. No começo, na gestação em si, a Aninha, ela cozinha em casa. Não sei se, enfim, se a gente é influenciado por essa carga cultural, mas a Aninha gosta de cozinhar e ela cozinha em casa. Então, efetivamente, ela tem esse trabalho. Enquanto limpeza, todo o resto, aí a gente costuma dividir. Mas preocupação com comida, por exemplo, ela que vai ter. Tipo, eu olho as coisas também, mas a gente percebe que ela nitidamente ela traz essa responsabilidade para ela. Já esquece em relação ao filho, em relação pessoa, mulher, casal, esposa, ela já traz essa responsabilidade para ela. E para mim acho que é meio cômodo, né? Ela já assumiu essa responsabilidade, então o que eu vou fazer? Mas bom, não é nem o tema aqui, mas envolve, lógico que envolve. Mas aí a questão da própria vivência, né? Durante a pandemia. Durante a gestação também foi na pandemia. Na pandemia. Eu fiz a comida, arrumei toda a casa, porque ela estava grávida, né? A gente não dava para fazer, né? Eu já fazia, passava roupa. Então, assim, esse tipo de atividades de casa, eu meio que incorporei para mim, para deixar ela só ficar com a gestação. Aí, depois do parto... Como foi a chegada em casa? A chegada em casa. A gente tem 3 gatos. Os 3 gatos foram direto em cima. Não, brincadeira. Mas a chegada em casa foi a coisa mais tranquila do mundo, assim. Foi tranquila a chegada de vocês? Assim, reorganizar esses papéis, né? Você estava fazendo todo esse trabalho, ela mais, né, ali cuidando da gestação, e depois que tinha um filho junto ali. Como foi isso? Então, foi aquela loucura de, por exemplo, o Thales precisa... mamar, né? O que vai ser feito? Aí não tem jeito, vai ter que ser a mãe a ter que lá dar o peito. Tá, mas o que o pai pode fazer? O pai pode trazer água pra mãe, o pai pode ver o que a mãe tá precisando, pode ver se o filho precisa limpar a fralda, Você via isso? Você ficava atento com isso? 100%, né? 100%. Não tinha nem como, porque a gente tava vivendo um ambiente tão... Eu não conseguia... Mesmo se eu quisesse, eu não podia... Não sei, é um negócio meio absurdo quando fala assim, o pai não tá envolvido no processo. Pra mim é meio estranho. Porque, como eu... Não sei se, de novo, não sei se é agraciado pela pandemia, mas é um negócio tão intenso que foi com a gente, que era meio uma complementariedade um do outro. Quando um podia, um fazia. Quando um não fazia, não podia. E mediante as situações físicas, até que a Ana, ela é muito necessitada pelo Thales na época, aí as outras coisas ficavam comigo. O que foi o primeiro quebra disso... que ela percebeu e eu percebi também, foi a primeira vacina. Por quê? O Thales não se acalmou no colo dela. E aí bate o quê? Pra ela foi uma frustração e pra mim eu consegui abater ela. Eu consegui acalmar o Thales. E aí foi o inverso. Entendeu? Então assim, mas mesmo na complementaridade entre emoções de frustração, que quando eu tava frustrado, ela não tava frustrada em inverso, e mesmo assim... Eu estava frustrado por ela estar frustrado, porque... Entendi. Entendeu? Você acaba absorvendo essa energia também de como é que a outra pessoa tá, né? Mas ao mesmo tempo, isso também é com amor e carinho. Porque ao mesmo tempo que eu via o amor e carinho dela com o Thales, eu também sentia esse amor e carinho. É meio absurdo, porque a gente acaba se complementando nesse sentido.
Então, durante a pandemia, foi isso. Logo em seguida, madrugadas, a gente começou cama compartilhada, aí o Thales ficava com o colo no meio de nós dois, mas ele ficava mais com ela, porque acordava de madrugada para mamar, então a gente ficava na mesma cama. Aí as trocas de fralda a gente revezava, as atividades de casa, aí ela já foi naturalmente fazer o que ela mais gosta, que ela gosta de cozinhar efetivamente, então ela foi fazendo isso, e aí o resto das coisas foi dividindo, porque a gente não deixou, até por causa de receio da pandemia, a gente ficou ter ajuda, né? Ficaram só vocês, né? né? Em casa, a gente teve a opção de ficar só nós dois. Foi um pouco de uma condução que a gente vinha conversando. A gente queria criar a rotina a 3. A 4, que a gente tem uma cachorra, né? Então, qual é a primeira coisa? A gente vê muito as mães, os tios entrando na casa e querendo participar da rotina. A primeira coisa que a gente conversou foi bloquear isso. No começo, ninguém vai em casa. Por quê? Para criar a nossa rotina, porque para mim, um exemplo, na licença paternidade, por exemplo, eu consegui pegar férias. A empresa não dava, eu consegui pegar 20 dias de férias, mais os 5 dias de paternidade. Então, eu fiquei 30 dias em casa com ela. Nesse início de 30 dias, a ideia é que fosse nós 3. Porque a gente criaria a nossa rotina. Porque se vier um terceiro, uma pessoa de fora e participar da rotina, quando essa pessoa sair, ela vai fazer falta. É natural, porque você está acomodado, acostumado a ter uma pessoa tendo alguma atividade ali. E você acaba, queira ou não, você está cansado, você está com a cabeça cheia, porque é uma adaptação que você faz e você acaba acomodando com uma outra pessoa ali na sua casa. Então a gente quis criar a nossa rotina para que, se viesse alguém ajudar, fosse para entrar na rotina que a gente criou. E como não a gente não adaptar uma rotina com alguém a mais. E como foi essa chegada? Minha sogra queria me matar. No entanto, teve um momento que a gente conversou, falou, ok, foi no alto da pandemia também, falou, a gente vai fazer um café na tarde, vai trazer os avós, porque a gente estava em casa já 1 semana e meia, os avós não tinham visto ainda. E estava bem no Não teve visita pico. no hospital? Não, a gente pra vocês também não teve visita? Não, eu mal quis. Porque o Thales ficou ainda 1 semana na UTI. Que ele teve uma queda na glicemia. E aí nem eu consegui ver ele na primeira semana. O nosso, a gente não quis, a gente chegou a perder 2 gestações antes. Foi uma baita lição de vida, eu acho que para preparação também na questão de ser pai, de ser mãe, de primeira viagem. No psicológico, na maturidade, foi bem interessante. E tudo isso a gente vinha conversando. A gente não quis saber o sexo, porque verdade, a gente perdeu 2, o importante era vir um bebê. Vir com saúde plena era também uma questão à parte, que assim, o importante é vir um bebê que a gente possa amar, possa criar, possa crescer com a gente. E graças a Deus veio com saúde, veio bem, a gestação correu muito bem, o parto foi muito bacana, o pós-parto foi bom, e hoje ele tá aqui chorando com a gente, conversando com a gente. Tá se expressando. E a ideia da gente vivenciar isso foi questão de, a gente não pode se adaptar com pessoas dando pitaco o tempo todo, porque na gestação é o tempo todo alguém dando pitaco. Não pode isso, não pode aquilo, não pode... E a gente queria cortar um pouco isso, porque a gente se frustrou com as 2 primeiras gestações, a gente se fechou no nosso mundo e a gente quis criar a nossa rotina, o nosso ambiente, a nossa cultura familiar, porque são 2 culturas então, diferentes, a gente queria criar a nossa. E a partir daí criar o nosso filho dentro dessa cultura, dentro dessa estrutura que é a nossa família ali, né? Então a gente cortou muito. E minha sogra, desculpa, no começo, minha sogra ficava brava. E eu falava, a gente quando for pro hospital, eu não vou avisar ninguém. E a gente realmente não avisou. Não avisou. É difícil, né? Por mais que eles fazem com boas intenções, assim, a gente não tem um filtro muito bom para isso, hein? É uma coisa que mexe interno ainda. E eu acho que vocês chegando em casa estão, é isso mesmo que você falou, querendo arrumar como o lugar de cada um, como vai ser. A rotina. Né? Vocês não sabem o que vai acontecer, né? Muda a rotina, muda sono, e dentro disso tudo. Eu queria fazer uma pergunta, assim, para vocês como pai, assim, a pergunta é, o que não me avisaram?
Ixi. O que foi surpresa, assim? Nossa, ninguém me falou sobre isso. A gente tava brincando outro dia, porque a gente tem uns amigos que tiveram um filho certinho, né? 6 meses. Aí a gente falou assim, alguém falou assim, depois piora. Não, como é que é? Que depois melhora. Assim, qual é o ponto? Porque quando ele é tranquilo... Na verdade, eu acho que tudo avisam. Vai de quanto você acredita no que estão falando. Porque às vezes, você vai perder o sono, você vai ficar sem dormir não sei quanto tempo, você vai acordar 10 vezes. Às vezes a pessoa fala, mentira, isso não é tudo isso. Então é o quanto você acredita. Porque todo mundo fala. Todo mundo joga algo que vai ser pesado, mas às vezes você não bota fé. Não vai ser isso. Duvido que vai ser isso. Então acho que é um pouco de você. Foi muito mais. Então acho que é um pouco de você acreditar no que as pessoas estão falando. Porque todo mundo fala essa questão. Depois piora. Tá gostoso agora? Vai piorar. Vai piorando. Isso, não é uma situação só o primeiro susto. Eu acho que não vai piorando. A fase do videogame vai aumentando. Assim como qualquer jogo. Pra nós foi assim, depois melhora. Aí por isso que a gente falou. Mas que horas? Porque quando era pequeno, cada fase tem uma benesse e um problema. Um problema. Uma coisa pra enfrentar. Mas acho que o maior problema, na verdade, somos nós, né? A forma como a gente encara aquilo. Mas, enfim, hoje, por exemplo, o Thales, ele tá num ano e 9 meses. Eu não posso falar que ele tá no Turbo 2, mas tipo, ele... Hoje, foi a primeira gripe que ele pegou realmente forte, que tá com uma semana, ele tá mega enjoadinho, mas, cara, primeira gripe, sabe? Ele nunca teve tosse. E ele tá gente, é normal ele não saber, mas a gente não sabe lidar com a frustração dele, a gente não sabe lidar com a nossa frustração de não conseguir ajudar ele. Então, o problema não saber expressar, né? Porque a criança não sabe expressar, né? Então você fica naquele negócio aí. Tô acertando a forma como eles vão se desenvolvendo, tipo, a gente vai aprendendo também tudo junto, sabe? Então, por isso que o que não nos falaram? Pra mim foi isso. Acho que ninguém vai... A visão de cada um vai ser sempre enviesada, né? Sim. Mas o que não nos avisaram foi isso, tipo, cara, relaxa, fica preparado e aproveite o momento. Acho que isso deveria ter falado. Aproveite o momento. Se eu pudesse, acho que assustam mais do que falam. Pode ser legal. Exato. Se pudesse falar assim, olha, é um momento para você se reinventar. Aproveita. É isso. Para mim é isso, entendeu? Então, se eu tivesse incorporado isso antes, ia ser bem melhor para mim. Eu acho. Entendi. Mas eu acho que é um pouco da questão do pai de primeira viagem. Você não sabe se você colocar desse lado aqui, que se ele vai ficar bem. Aí, não, é melhor para esse lado aqui, vai ficar legal. Então acho que é um pouco dessa questão de você tá aprendendo a lidar com tudo aquilo. E sempre tem uma fórmula mágica, né? Não sei se você reparou. Segue o método tal. Não, e assim, acho que um pouco disso você falou disso, é como a gente se comporta em casa com cuidado. Ele dorme melhor no meu colo do que no colo dela. E eu acredito que é um pouco... Peraí que alguém tá pegando o chinelo aqui pra tacar na tua cabeça. Não, isso é algo que a gente conversa. É algo que a gente conversa porque, assim, no caso, ela trabalha o dia todo, tem que se preocupar com o almoço, janta, não só dela, às vezes, claro, com minha também, da casa, dele, como é que faz, como é que não vai. Aí ela tem que responder o chefe dela que ligou, tem que mandar o relatório. E o dia fica tenso, fica pesado. E eu acredito que quando você está tentando fazer alguém relaxar, você com o corpo tenso, você não consegue. Não. Às vezes eu tento fazer ele relaxar, eu fico tenso, ele não vai relaxar no meu colo. Então a gente fala muito, troca de colo nesse momento. Porque é onde a criança vai relaxar. Seja eu, seja ela, seja com a minha sogra, com meus pais, independente. Então acho que é um pouco de você aprender esses pequenos sinais que acontecem no dia a dia e aprender com isso. Pô, eu não tô conseguindo, não é porque eu não consigo. Eu também tô tenso, porque, ela tá chorando, ele tá chorando, tá tenso, troca. Porque eu relaxo, e quando a pessoa que vem relaxada. Em casa a gente só tem todo mundo chora. Todo mundo chora. E quando tá a mãe chorando, o pai tá chorando. Não, mas a gente teve situação que o pós-parto foi... Eu falo que o parto é o menor dos problemas, na minha opinião. O parto? O parto é o menor dos problemas. Pra gente, a maior dificuldade foi a amamentação. E se planeja muito pro parto, né? Falta um pouco, fala, de planejamento do pós. O pós, ninguém fala do pós. E o pós que eu falo, o maior perrengue que a gente passou é a amamentação. Foram 3 meses
perrengue pesado. Esse não te contaram. Esse realmente não contaram. Não te contaram. E eu acho que hoje esse é o pior. Não, a gente teve um suporte das meninas. Mas esse é o pior porque o parto, vamos colocar que é 24 horas. Claro que São que horas. muda. São horas. A amamentação foram 3 meses. De ele quase arrancar o bico dela. Ela chorava de amamentar. E ver ela chorando, tentando dar de amamentar, eu chorava junto. Sim. E o que você faz a partir daí? O que faz? Sente e chora. Chora. Porque você não tem... A criança tá chorando porque quer comer, a mãe tá chorando porque quer amamentar, e eu choro porque você não tem o que fazer, porque é muito complicado. Você se sentia um pouco impotente. Muito, muito. E por mais que a gente conversava com a Bianca, com as consultoras de amamentação, com os amigos, ela tem um grupo de... Vocês são em 4 amigas, e as 4 tiveram bebês assim seguidas. Sim. Isso foi muito legal. E a troca de experiência foi muito importante pra gente. Até o grupo de amamentação, de grupo de mães do Espaço Mãe, isso tem sido muito importante até hoje. A troca de experiência entre mães, e a troca, eu acho que o que é interessante no WhatsApp, você não tem um rosto. Sim. Então você joga. Falar. Você não tem ali um julgamento, então você joga. E essa troca de experiência, para ela, eu vi que é muito importante. E lógico, eu não acompanho as conversas, ela fala comigo das conversas, mas essa troca de experiência entre mães é muito importante. E algo que muito tempo atrás a gente vê que é velado. Até a questão a dor de amamentar é velada, aborto durante a gestação é velado, as pessoas não conversam. Depois que a gente começou a falar sobre isso, várias pessoas ao nosso redor tiveram aborto. E por que não fala? Por que não se discute sobre isso? Sim. Qual que é a relação e qual que é a importância disso? A amamentação é a mesma coisa, é algo muito dolorido para a mãe. E não se discute. A gente via que era algo muito fechado, tudo é muito lindo. O parto em si, ele é romantizado, o bebê em si é uma situação romântica, mas não é um perrengue absurdo. É bonito, é gostoso, é maravilhoso você ser pai, você mas ser mãe. Mas ninguém conta dos perrengues. Mas esse perrengue ninguém conta. Esse é muito complicado. E pra mim pra gente foi a parte mais difícil. E até hoje a gente tem episódios de ela ter dor pra amamentar. Tem uns dias atrás ele vomitou sangue. Pô, da onde vem sangue? O que é? Machucou. Então, assim, até hoje ele tá com 8 meses. Esse perrengue eu acho que ninguém falou. E pra gente foi o mais complicado. Então, foi a amamentação. Foi a amamentação. Eu queria saber o seguinte, vocês falaram, né, tanto o Ale quanto o Douglas, que assim que vocês chegaram da maternidade, ali os primeiros meses, vocês ficaram mais isolados, né? E não receberam tanto a família, pelos palpites. E aí pela pandemia. E pela pandemia. A pandemia foi a maior desculpa que a gente usou, na verdade. Nem foi tanto a pandemia. Mas eu queria entender se vocês tiveram alguma referência de paternidade, até você acabou de falar dessa troca, né, que ela tem com amigas e com outras mulheres. Vocês seguiram alguma referência? Vocês seguiram até a referência, não sei, dos pais de vocês? Até por estarem sozinhos. Da onde vinha essa referência de como exercer o seu papel? Assim? Como que foi isso? Tinha alguma base? Em casa eu tenho meus pais. A minha mãe tem epilepsia, meu irmão tem diabetes e epilepsia. E eu sempre vi meu pai... meu pai é uma pessoa muito bacana, mas ao mesmo tempo ele é muito duro com ele, com tudo. E fechado, mas ele sempre procurou cuidar. Então eu sempre vi, ele acordava de manhã, fazia café da manhã, ia para a rotina dele. Ele sempre... medicação da minha mãe, do meu irmão, ele sempre cuidando, sempre ali, sempre cobrando, anotando. Meu irmão, quando começou a ter diabetes, quem anotava a maior parte das coisas era meu pai. Boa parte, eu acredito que dessa referência de tentar cuidar, tentar acolher, vem muito daí. Do seu pai. E muito também do que eu vejo. Eu gosto de aprender com o erro dos outros. Isso é sabedoria. Seja no trabalho, né? seja onde for. Então, não só vendo um pouco dessa atitude do meu pai, mas vendo a atitude de outros pais e conversando com outras mães também, você vê o que você falou, a reclamação que a mãe tem para com o marido. Pô, será que eu preciso agir dessa forma? Será que a Michelle vai ter essa visão de mim?
Então eu posso agir contrário daquela atitude, do contrário daquele comportamento daquele outro pai. Então eu olho muito essa situação. Colegas de trabalho, amigas, você vê, meu marido, não sei o que lá, chega tarde e não quer nem saber. Pô, eu não quero ser assim, eu não quero ser essa referência, eu não quero ter esse comportamento para com meu filho. É o exemplo negativo. Né? Então eu procuro aprender dessa forma também. Eu escuto, eu falo muito, eu sou vendedor, mas também eu procuro escutar muito. Então é entender um pouco essa situação de ver o comportamento no outro ambiente e qual é o meu comportamento aqui. E mesmo tendo um pouco dessa atenção, ainda sou cobrado muito pela Michelle. A gente conversa muito. E é um assunto que é recorrente em casa. Pô, você conseguiu até fazer isso aqui, mas ainda falta isso. Porque eu acho que você falou um pouco lá atrás, o comodismo nosso. Eu falo para ela, a mãe tem um alarme no corpo. A amamentação é um modo que que faz com que você fique mais intensa naquele ambiente. Não? Sim. E ela me cobra isso de mim, essa responsabilidade. Falou, você também tem que ter esse alerta dentro de você. E eu tento fazer da mesma forma, mas a rotina, ela engole a gente de uma forma. Você acha que você foi educado, assim, para ter toda essa participação? Ou não? Não, porque... Foi uma educação mais porque antiga eu acho que e conservadora. A nossa geração não era educada para isso. A geração antes da gente não era educada. O pai era para trabalhar. E a mãe para cuidar do filho. E a mãe para cuidar do filho. No meu caso, assim... As suas referências, né? Desde que a Bianca perguntou. Meu pai e minha mãe se divorciaram, eu tinha uns 16 anos. Meu pai nunca foi um exemplo, assim, de pessoa a cuidar, né? Ele nunca fez nada de errado, assim, tal, mas ele também não cuidava da gente. Então, para mim, nunca foi um exemplo positivo. De paternidade. De paternidade. Então, por que parece, se eu fosse falar um exemplo de paternidade, seria da minha mãe. Olha que legal. Porque de cuidado, de preocupação, de coisas que ela se preocupou comigo, que a princípio seriam de homem, né? Era ela que fazia esse ela papel. que ia atrás, entendeu? Uma coisa simples, tipo, fazer a barba. Ela que foi atrás pra ver como é que fazia a barba. Pra te ensinar. Pra me Pra ensinar. te ensinar. Tô com barba grande agora, por exemplo. Esqueceu como é que faz. Não, isso aqui é relaxo mesmo. Mas Então, aí, meu exemplo, se eu fosse falar um exemplo mesmo, mas eu também concordo contigo, assim, a gente aprende muito com o erro dos outros. Então, muito que a gente vê nos outros, você fala assim, isso não quero fazer isso. E é interessante, uma coisa que a gente gosta de praticar é a conversa. A gente ia para um final de semana, não sei aonde, com os amigos. A gente voltava quase o caminho inteiro falando, eu não gostei dessa atitude dele. Com o filho dele não foi legal. Essa situação não foi bacana. A gente sempre discutia um pouco do que a gente não tava com o bebê no colo ainda, mas a gente discute o que a gente quer. Que nem a gente fala muito, como é o meu perfil de educar, que eu quero educar, e como é o perfil que ela quer educar. A gente aí tenta achar um meio termo. Então a gente observa muito essa situação de como é que você quer, porque não existe, eu acho que um modo correto. Cada criança age de uma maneira diferente, cada lar é uma maneira diferente, cada ambiente é totalmente diferente. Mas a gente conversa de como a gente acha que seria o ideal. De lidar com aquela situação ou aquela situação futura, né? Aí na hora você fala, eu não fiz nada de acordo com o que eu achava. Porque por mais que você relate uma história, eu relate outra, de vocês vai ser diferente, não tem como. Sim, né? já teve. Então, o meu filho nunca vai fazer isso, já fez? Já teve? O Antônio... Só faz isso. Só faz o que não, na verdade não. Ele não tem 8 meses. Ele ainda tá descobrindo o que fazer, né? E ele já fez, em 8 meses, ele já fez um negócio assim que você disse, meu filho não vai fazer isso. Tipo, aquela coisa, não quero que meu filho use chupeta. E sai da maternidade com o chupeta. O que o Thales fez, que eu queimei a língua, foi... ele começou a interagir com um coleguinha. Filho de um amigo, de um casal amigo. Aí o menino foi meio agressivo com ele. Aí eu... Que absurdo, né? Só com 2, 3 meses de diferença. Nossa, que absurdo. E o Thales mó bobão ali e tal. Não é que o Thales fez isso com outro menino. Fez a mesma coisa. Ele copiou a ação. Não, totalmente desconhece. Você vai contar 2, 3 vezes. Ele fez, acho que desenvolvimento mesmo, sabe? De conhecimento de propriedade, posse, muito afoito, sabe? Às vezes não sabe medir... No mesmo menino. Em outro menor.
em outro no menor. menor. Ele repetiu esse... Eu, pelo menos, eu não me recordo de nada que o Antônio, sim, ainda ainda vai ter não. muitas Lógico, recordações. se ele puxar o pai, com certeza. Mas ainda eu não me recordo de nem nada de que ele tenha feito, assim, que fuja do... O que você fez? O seu filho foi lá, foi agressivo, e como é que foi? O que você fez? Tem que sentar, conversar. Thales, não é pra fazer isso, filho. Calma, é amigo. Mas não é que ele foi agressivo na intenção de machucar. É o jeito. É o jeito. Meio... não sabe controlar a força, sabe? Uhum. E aí eu tive uma visão enviesada do outro menino, né? Aí eu falei, pô, tá vendo? Olha como eu sou cabeça dura. Na verdade, é o momento da criança. É o momento da criança. Tem que entender o que tá acontecendo, até aprender né? a lidar com a emoção. Eu imagino que seja um pouco disso também, né? A situação, às vezes lidar foi provocado. Com emoções, né? Exatamente. E é muito bizarro, porque assim, o filho dos outros... A Aninha tem mais paciência. A Aninha tem mais paciência de lidar com o filho dos outros. Eu não tenho. Você não tem. Já julga mais, né? Eu julgo mais. Eu sei que eu tô errado. Não, tudo bem. Não, eu sei que eu tô errado, pra mim, quando eu falo que eu tô errado, porque eu já fiz essa reflexão antes. Eu sei que eu tenho que pensar que também é outro contexto, é outra criança, é outra situação, é outra vivência. Mas aí eu começo já a criar esse julgamento e eu não quero fazer esse julgamento, eu quero ser uma pessoa neutra com relação a isso, até para não influenciar ele. Minha preocupação é influenciar ele. Né? Se eu falar alguma coisa, ele vai ser influenciado. Às vezes eu não preciso nem falar, só de agir. Só de você agir, pensar aquilo, a criança já tá lendo você, né? Perfeito. A criança vai lendo. O Antônio tem hora que parece que tá lendo sua alma, que ele fica assim. Você pode brincar, ele tá lá. Ó. Aí você fica sem graça até. Mas realmente a criança tá lendo o seu comportamento. Você, né? Daqui a pouco ele começa a imitar alguma coisa. Ele sabe se você tá escondendo, ele sabe se você tá com raiva, ele sabe se você tá chorando, triste, ele sabe tudo só de olhar você. Engraçado. E assim, uma outra coisa que eu acho que também muitos pais falam, que não existe uma preparação, né? A mulher, todo o pré-natal... Eu ia perguntar exatamente isso. Todo o pré-natal, ele é muito voltado para a mulher, né? Claro, óbvio, né? A mulher tá gestando ali, também para esse apoio emocional para a mulher, o apoio psicológico, o preparo para o parto. Vocês sentiram falta disso no pré-natal, de serem acolhidos? Não. Não senti falta de ser acolhido, porque a gente foi muito bem acolhido. A gente começou a fazer a preparação desde os abortos, né? Então a gente conversava já a intenção de ser pai, de ser mãe, de ter a família. E aí, fazendo uma propaganda, vocês já ouviram falar do Espaço Mãe? A gente, desde o início, muito bem acolhido. E algo que eu sinto foi diferente para mim, perto de outros pais ou outros casais, foi a estrutura que a gente teve a oportunidade, porque nem todo mundo tem oportunidade financeira, oportunidade de conhecimento, mas de ter uma doula, uma obstetriz, a pediatra próxima, uma psicóloga voltada para essa área de aborto e também de preparação, a roda de amigos, que no caso seria o grupo do WhatsApp, as consultoras, a Tami, esqueci o nome da... A Mila. A Mila. Então, assim, ninguém... Qual que é a porcentagem hoje da população que tem a oportunidade de ter esse grupo? Então, você sentiu que, para você se sentiu apoiado? Muito, só que eu acho que aí vai um pouco além de se sentir apoiado. Quanto o pai está disposto também a participar disso. Exato. Sim, eu acho que esse é o maior diferencial. Verdade. Quanto o pai está disposto, porque eu vejo muito pai querendo participar de quando nasce, mas tipo essa preparação antes, essa preparação psicológica, essa preparação conceitual, porque o pai é um conceito. A gente falou, a gente não tem essa troca hormonal, essa troca física. É verdade, é um então, conceito. pra gente é um conceito. Então, tudo que falava, você fica ali e falou, ok, vai acontecer nela, não vai acontecer. A fisioterapia de pelve, eu acompanhei uma das sessões, eu falei, ficava... Oi? Oi, que é isso? E é muito louco. E assim, primeiro, quem tem a oportunidade de ter essa estrutura, quem tem a intenção de participar disso, eu acho que vai muito desse ponto. Às vezes até tem a oportunidade, mas não tem intenção. Aí você tem um outro ponto, a oportunidade é apenas financeira. Eu vou pagar para eu ter o conforto.
Pra alguém fazer por mim. A Michelle brigava comigo e você não tá preocupado. Eu falei, não é que eu tô preocupado. Eu tenho um conforto de ter a oportunidade de estar ali, mas claro que eu procuro participar, entender, ver o que está acontecendo. Você falou da questão de perguntas. Até hoje, a gente pratica, antes de ir para consulta com a obstetriz, a gente fazia um checklist, escrevia quais são as dúvidas que estavam acontecendo, porque a gente esquece. Sim. Chegava na hora, até hoje com a pediatra, a gente anota as perguntas que a gente tem. Hoje aconteceu isso. Ela vai lá e anota já deixa anotado. Para quando chegar a consulta, doutora, essa situação. Que faz? Então é o quanto você quer estar preparado e o quanto você quer participar daquilo. Acho que esse é o maior diferencial hoje. Eu concordo, assim, acho que a gente foi mega bem acolhido no Espaço Mãe, assim, é uma equipe multidisciplinar. Não precisa fazer propaganda, gente, pode falar. E assim, não só pela... então. E não só por você, que foi a nossa obstetra, ou a Bia, que a gente já tinha amizade, mas pelo Paulo, pela Mariana, pela equipe toda, isso sempre foi muito legal. Até hoje, quando a gente chega, não é só por quem nos atende, mas é pela equipe. Isso é muito gostoso, isso não tem preço. Assim, isso é muito legal. Não, mas realmente, assim, não fazendo propaganda, o Espaço Mãe é um lugar de referência pra gente, né? A gente sabe que... Tanto é que a gente indica. Já tem pelo menos umas 3 pessoas que a gente sabe que vai lá por causa da nossa indicação. Mas por quê? Porque a gente sabe que é um lugar que a gente é acolhido, né? Se tem dúvidas, vai ter alguém que vai conseguir tirar, seja a obstetriz, seja a pediatra, seja, sei lá, a consultora de amamentação, a doula, vai ter alguém lá. Você falou das rodadas que é via WhatsApp, a gente participou das rodadas, porque a gente estava indo presenciais. Presencial, né? Vocês acho que foram uma das primeiras que o do Espaço Mãe, eu lembro de vocês. A gente estreou, inclusive, o ultrassom. É verdade. E a gente pode confiar nas pessoas, porque a gente não queria saber o sexo. foi modelo do ultrassom. A gente não queria saber o sexo. A doutora Marcela era a única que sabia. E ela foi bem espremida pela equipe lá. Eu ficava assim, olhando pela fresta ali da porta. Voltando à sua pergunta, que é em relação aos pais, se a gente sente... O que você sentiu, assim? Se você sentiu que precisava mais alguma coisa para os pais... De preparação, de né? preparação, porque as mulheres assim, se preparam tanto. As mulheres, eu acho que é uma coisa que a gente tem que desenvolver ainda. Concordo. A gente não sabe. Quem que é a gente? A gente quer os homens. O homem. O pai. O pai ou o futuro pai. Eu vou ser pai. O que eu preciso fazer para me preparar? Eu acho que a gente falou, é mais do que você ter oportunidade, você querer participar. Né? Eu acho que essa parte de desenvolver, você colocar o pai para querer fazer isso. E a questão de que ele tem, é que você falou, eu esqueci, mas ele tem que querer, né, participar. Por que os homens não querem participar disso? Porque é cômodo. Não, então, mas o que? Porque é cômodo. Cultura e comodidade. A criação o homem é para fornecer recurso financeiro para casa. Inclusive em casais que eu conheço que a mãe não queria ter, mas teve porque a pressão da família, a pressão do marido, não pressão, mas tipo, tem pressão, né? Mas a mulher não tem escapatória. Tipo, ela não tem como falar assim, toma, cuida, você amamenta, ou você pare. A mulher, mesmo ela não querendo, ela vai ter que querer. Ela vai assumir, né? Não, e até mesmo se por exemplo, não consegue amamentar, vai para a fórmula, muitas vezes a responsabilidade da amamentação vai para a mãe. Seja mamadeira ou na fórmula. Então vai para a mãe. Mas então... eu quero fechar isso ainda. Então, o que falta são os homens se interessarem por isso. É engajamento, sim. Eu acho que é engajamento para a gente criar a nossa identidade. Mas o que pode ajudar? Uma ação que poderia ajudar? Eu acredito que culturalmente isso está sendo mudado. Sim, eu também acho. As novas gerações já estão bem diferentes. Já. Acho que é Leonardo Piemonte. Leonardo Piemonte. Ele já teve 2 semanas atrás, teve uma reunião no Zoom, ele já começou a criar junto com o Espaço. Você entrou lá na reunião? Eu não participei ativamente porque eu estava fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Eu estava escutando. Mas eu estava escutando. Mas a gente vê na interação do grupo o quanto que existe realmente. O pessoal começou a discutir a paternidade com relação ao que aconteceu com o Will Smith. Né, com um tapa deu um tapa lá no... E isso foi desenrolando e já falando, não, vamos fazer isso. Qual pai que eu quero ser? E já vai ter uma nova encontro. Reunião. Qual o pai que eu quero ser? Então, assim, eu acho que é uma coisa ainda...
pro homem, ele é uma coisa recente, porque a gente tá falando, não, eu quero participar, eu quero... Homem com identidade, né? Quem quer participar, né? Não são todos, mas enfim. Mas eu quero participar, eu quero estar junto, eu quero... Mas o que eu preciso fazer? Eu não sei. Vamos descobrir, vamos conversar sobre isso para poder desenvolver. Eu quero poder ajudar. Né? Porque... é um pouco dessa ideia. Porque assim, é muito raro, o homem não fala de sentimento. Com outros homens. Homens não choram, né? Até o homem até aceita chorar, mas eu acho que ele não fala sobre... Com criança, mas eu acho que nessa troca de sentimento, e várias vezes eu já vi, para de chorar, você é homem. Uhum. Tipo, seja homem, não chora. Mas os homens não trocam essa experiência entre si. Não. Como ele se sentiu. Eu vi minha mulher lá, que estava amamentando, com o peito caindo, sangrando. Como é que você sentiu, amigo? Não tem assim... E aí a gente vê no espaço e fala assim, bicho, o que você faz para ajudar a sua esposa? Ah, eu faço isso, faço aquilo. Ah, tenta isso, tenta aquilo outro. Então, essa troca, interação, os homens têm que começar a criar para ter uma identidade e falar assim, não, agora a gente criou essa identidade, é isso. E lógico, assim como das mulheres, né, já dividindo, mas não falando que é dividindo, compartilhando. É a questão de compartilhar. De repente, lá pra frente, daqui a uns, sei lá, 10, 15 anos, a gente começa a compartilhar tudo junto. Porque é a questão... Junto, né? Do complementar um ao outro. É muito cultural, né? Muito enraizado isso, né? Quando ele nasceu, eu comprei uma camiseta canguru. Não sei se você já viu, é bem legal. É uma camiseta que se encaixa a criança. Pro pai ter essa sensação de estar com a criança grudada em você. Porque geralmente é a mãe. E é muito bom, né? E assim, eu cozinhar... Aí você falou de cozinhar em casa. Eu gosto de cozinhar. Eu gosto de puxar essa atividade pra mim. Pra mim é uma terapia cozinhar. E, pô, eu tinha que estar com ele. E também eu queria ali. Porque cozinhar pra mim é algo que eu relaxo. Eu colocava ele no canguru. Eu ia fazer churrasco. Eu recebi amigos em casa com ele no canguru fazendo churrasco. O pessoal, você é louco. Eu falei, não, cara, ele tá comigo. E a Michelle foi fazer as coisas dela. E aí tá curtindo, é isso que interessa. Ele dormiu, na churrasqueira ele dormiu. Então, assim, você ter esse apego, umas coisas que, pra mim, eu não sei se é a maior realização, é o que eu mais gosto, é de conseguir fazer ele dormir no meu colo. Pô, ter ele dormindo aqui assim, pra mim é muito prazeroso. Isso é louco, Bom, eu queria fazer uma última pergunta, que o nosso tempo já tá acabando. Eu também quero fazer uma pergunta. Para as próximas fases de videogame aí, das próximas fases da paternidade de vocês, que pai vocês querem ser pro Antônio e pro Thales? Então, acho que antes de vocês responderem isso, vem a pergunta. Mas porque é antes a minha pergunta. Primeiro, quando foi que vocês se sentiram pai? Quando foi assim, nossa, eu sou pai? Porque assim, a mãe, ela vai criando aquele bebê, vai sentindo, vai mexendo, vai chutando. Quando chegou assim, tipo... Na maternidade, pra mim foi porque aí muito depois claro a gente vai isso, pro pai que vocês querem ser, né? Esse momento de, chegou sua vez. Ele tinha acabado de nascer, a gente tava no quarto, eu dormindo no sofá, e ela com ele na cama. Eu sinto um travesseiro sendo arremessado na minha direção, eu acordo com ele chorando, e ela falou, eu preciso levantar, e ele tá aqui. Eu acho que ali caiu a ficha de, tipo... Mudou a rotina, você não vai mais dormir. Não é assim, né? Eu acho que é uma brincadeira, mas assim, eu acho que é ali que você sente realmente a mudança. Foi ali que você sentiu. Você vem pra realidade. Vem pra cá. E a hora que eu olho pro lado, tinha um monte de coisa. Eu falei, tô atacando várias coisas em vocês, você não acorda. Eu acho que ali é o momento, eu acho que nem tanto quando nasce, porque você fica anestesiado. Quando nasce, você fica anestesiado. É algo surreal. A intenção no parto era eu pegar ele, mas ele foi muito rápido e a Bia foi mais rápida ainda. Ela pulou e pegou. E é interessante porque assim, a gente não queria saber o sexo, a gente soube quando nasceu. E não foi nem quando estava saindo. Porque a Bia pegou da forma que pegou, colocou no colo dela. A Michelle falou... Viu. E aí? Eu falei, eu não vi? Ninguém viu? Aí teve que levantar ele para ver.
Então, até ir pro quarto, eu acho que a gente vai meio desacreditado. Nossa, é isso. Você fica com aquilo martelando na cabeça. Mas eu acho que é uma brincadeira, mas eu acho que nessa realidade, que momento você percebeu? Eu acho que quando você mudou a rotina. Quando você recebeu uma travesseirada na cabeça. Quando você fala, porque mudou sua rotina. Porque você tá acostumado, eu vou dormir, vou acordar, tá tranquilo, eu toco minha vida, eu vou pra academia, vou não sei o quê. Mas ali é um negócio que te fala, você acorda com alguém chorando, com alguém falando com você no meio da madrugada. Falou, mudou. Não é isso. Eu acho que é muito louco. Já era, perdeu. E pra você? Então, a gente até já comentou um pouco sobre disso aqui, mas pra mim é um processo. Não foi um momento, você não foi um travesseiro. Não, então foi... pra mim, eu me descubro pai todo dia. Uhum. Então... Assim, a primeira cena que me tem claro na cabeça é a Ana tá deitada no sofá, ela tá com o barrigão, aí de repente vem uma mão assim, o alien. Aí eu olhei assim e falei, tá aí. Tem gente aí dentro. Mas aí, a cada etapa eu falo assim, não, eu posso falar assim que esse foi o começo da jornada, né, que eu caiu a ficha. Aí, a cada dia acontece uma coisinha, eu falo, eu sou pai, né? Tem os brinquedos no chão. Tem a comida no chão. Tem comida no cabelo. Não, cabelo eu tô comendo comida do meu filho. Que isso? Sabe? Não, é muito louco. Eu tô limpando o nariz do meu filho. É o eterno cair de fichas. Eu não sou a pessoa mais... Eu sou bem de boa, mas assim, babando, você limpando e... Que lindo. Tipo, fez cocô. Já pegaram a camiseta e assoaram o nariz? Não, já hoje, eu limpei. Ele gorfou, eu limpei. Essa camiseta. Isso aqui, não. Fazer cocô já viu o churro você... saindo, já? Não, foi o tiro que ele deu na parede de cocô. Eu falei, da onde veio isso? Realmente, é um processo, né? Mas É que a gente não percebe, acho que é muito sutil, né? A gente se transformar em algo. Né? Então, por isso que é um processo. É um processo que a gente tem que cuidar, porque ele é para sempre. Para sempre. É para sempre. Então, hoje é lindo, maravilhoso. Eu quero que continue uma crescente, assim. Porque é para sempre esse processo. E esse é o pai que você quer ser? Que pai você quer ser? Eu quero ser o pai que o Thales precisa para ser feliz. Ai, que bonito isso. Quer ser meu pai? Eu acho que é muito isso. Hoje eu quero ser o pai presente para que ele possa ser feliz e possa ter as decisões dele de maneira tranquila, que ele possa saber que ele está tomando uma decisão, não com base em quem foi o pai dele, mas de maneira segura de poder mostrar o mundo para ele, mostrar os desafios do mundo. Eu quero estar presente ali, né, de ser um pai amigo. Isso eu acho muito legal. Que bonito. Que bonito. Isso. Que legal, gente. Quero agradecer muito, muito de verdade vocês, né? Deixou a Aninha e o Thales, que tá ruinzinho hoje. Um beijo pra eles. Obrigada, Douglas, que trouxe aqui o Antônio, que tá ali, ó, derrubando o estúdio no colo do nosso... Muito obrigada mesmo por vocês terem vindo. Obrigada, gente. E tenho certeza que os pais vão ouvir esse podcast e vão começar a pensar um pouquinho sobre o pai que eles querem ser, eu né? agradeço muito. A Bia já vinha comentando dessa possibilidade de participar, compartilhar um pouco a experiência. Quero dar recado final, pode dar. É muito legal isso. E poder o pai também ter voz um pouco e poder, quem sabe, servir de referência para outros pais. Isso é uma responsabilidade que vocês trouxeram pra gente, que é muito grande. Você falou, espero que outros pais possam ver. Isso é algo muito pesado, porque você ser a referência não é fácil. Ser referência pro seu filho não é fácil. Não você é fácil andar e ser falar, uma será que não. eu tô fazendo certo para ele? Será que eu tô fazendo então? Porque ser referência também inclui mostrar as suas falhas. Exato. Também, né? Ser humano limpo, né? Aberto. Humano limpo, exatamente. Eu também quero agradecer muito a oportunidade de participar aqui, falar um pouco da minha experiência. Acho que toda vez que a gente encontrava lá seja com a Fabi ou com a Bia, sempre eu falava bastante. Imagina! Por isso que você tá aqui. Isso tudo rendeu um convite para você poder falar um pouco. Mas eu acho que é importante assim, como ele também, eu acho que é importante a gente falar, é importante ter um espaço, não só pra gente, mas também
para os nossos filhos e para as próximas gerações e para as gerações que estão aqui, independentemente de gênero, tudo, porque ser pai não é só uma questão, como eu falei, exemplo de paternidade para mim foi minha mãe. Então, assim, não é uma questão do gênero. Um bom ser humano. Então, eu acho que é isso, gente. Obrigado e... É isso. Douglas e Alexandre no De Cócoras.